Essa semente reduz colesterol, controla o diabetes e também controla a sua hipertensão arterial, a sua pressão alta. Já imaginou poder controlar melhor todos esses problemas de saúde de forma natural e com poucos efeitos colaterais? Se você tem diabetes, pressão alta, pré-diabetes, colesterol alto, este rápido vídeo é para você. E eu sei que muitas pessoas, talvez seja o seu caso, sofrem com os três problemas simultaneamente. É muito comum nós vermos a mesma pessoa com diabetes, colesterol e pressão alta. Então é sempre positivo, é sempre bom, interessante encontrar estratégias que possam ajudar em cada um deles. Então, se a gente tem uma estratégia que, além de controlar a pressão, também melhora a glicemia e o colesterol, ótimo, porque é melhor do que ter uma estratégia que só vai servir para cada um dos problemas. E essa semente, que você vai precisar aí consumir 3 colheres por dia, também podem te ajudar a perder barriga. Pois é, vou deixar aqui o convite para quem quiser marcar uma consulta comigo, Dr. João Migovski, que sou médico, para quem não sabe, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Vamos lá, vamos começar pela pressão alta. E eu quero que você me conte aí nos comentários, que você me conte no chat, qual desses três problemas você tem? Colesterol alto? Pressão alta? Diabetes? Me conta aí e aproveita também para me falar de que parte do mundo você me assiste, ok? Estou curioso para saber de onde você está vendo o vídeo. Vamos começar pela pressão alta, que é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis. E a incidência, ou seja, novos casos de hipertensão, de pressão alta, vem aumentando ao longo dos anos, principalmente como consequência de hábitos ruins, de um estilo de vida saudável pouco ruim. Aqui no Brasil, 26% da população adulta é hipertensa, ou seja, isso são 32 milhões de pessoas, é muita gente. E aqui no canal, cerca de 70% tem pressão alta. Por quê? Aqui, as pessoas que nos assistem têm mais, a maior parte das pessoas que nos assistem tem mais de 50 anos, e com o passar do tempo, o risco de desenvolver hipertensão também vai aumentando. E embora seja uma doença silenciosa, embora seja uma doença que muitas vezes não tem sinais e sintomas, ela requer cuidados contínuos, porque aumenta o risco de doenças graves, como o infarto e o AVC. Essa é a pressão alta. Diabetes. Dados do Brasil: 40 milhões de pré-diabéticos, muita gente. 13 milhões de diabéticos. Uma doença muito comum, também silenciosa, que não apresenta sintomas em muitos casos, da mesma forma que é com a hipertensão. E as alterações do colesterol, a dislipidemia, que são caracterizadas por elevações no colesterol e nos triglicerídeos, ok? E que contribuem para a aterosclerose, para o acúmulo de placas de gordura, colesterol, cálcio e outros resíduos nas artérias. Placas essas que aumentam o risco de infarto, que aumentam o risco de derrame, que podem fazer com que as suas artérias fiquem entupidas, prejudicando o seu fluxo sanguíneo. Então, atualmente, cerca de 60% da população tem algum grau de dislipidemia. Pois é, pessoal, são doenças comuns, são doenças muito usuais, são doenças silenciosas, mas são doenças que precisam de cuidados. E o que será que é capaz de ajudar a controlar esses três problemas com apenas uma colher ao dia, no caso 3 colheres ao dia, né? Que semente é essa, no caso, que pode controlar simultaneamente esses problemas? Você tem alguma sugestão? Você tem algum palpite? Que semente será essa? Originalmente, o título desse vídeo era 3 colheres, apenas 3 colheres para baixar pressão alta, açúcar do sangue e colesterol. E aí, como era colheres, eu poderia falar, por exemplo, do vinagre de maçã, mas hoje não estamos falando do vinagre de maçã, estamos falando de uma semente. E aí? Que semente é essa? Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou te dando mais dicas sobre essa semente para ver se você acerta. Pra você ter uma ideia do tamanho dos benefícios, realizaram um estudo com essa semente, onde deram alimentos feitos com ela para pacientes hipertensos. Com apenas 30 gramas por dia,
que é o equivalente a 3 colheres de sopa, essa semente reduziu consideravelmente os níveis de pressão arterial no grupo que a consumiu. Já no grupo que não consumiu, pelo contrário, houve um aumento da pressão arterial. Então, essa semente, pessoal, ela é rica em ômega 3, tá? No ácido alfa-linoleico, e tem efeitos positivos para a saúde cardiovascular, contribuindo para reduzir pressão, reduzir triglicerídeos. Há também evidências que mostram reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina e, inclusive, pode promover a retirada das placas de aterosclerose. Esse é o primeiro ponto dessa semente, rica em ômega 3. Segundo ponto, ela é rica em lignanas, fitoquímicos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que reduzem a pressão e reduzem o LDL, colesterol ruim, além de também melhorar a sensibilidade à insulina. Terceiro ponto, ela é rica em fibras. Essas fibras se ligam ao colesterol no trato digestivo e contribuem para reduzir a sua absorção no organismo. As mesmas fibras também contribuem para regular os níveis de açúcar no sangue e, ao consumir essa semente, elas formam um gel viscoso no sistema digestivo, retardando a digestão e a absorção dos carboidratos, evitando picos de glicemia após as refeições. E as fibras insolúveis, também contidas nessa semente, auxiliam no trânsito intestinal, na eliminação de resíduos, gerando mais saciedade, mais perda de peso, o que também vai contribuir para o controle das 3 doenças, que a gente sabe que diabetes, pressão alta, colesterol alto estão diretamente relacionados ao estilo de vida. E a quarta característica marcante dessa semente é que ela tem ação anti-inflamatória e antioxidante, 2 fatores que estão na origem dessas 3 doenças. Que semente é essa, pessoal? Que semente é essa? Estou vendo o pessoal aí falar da chia, semente de abacate, da linhaça. Qual é a semente que vocês acham? E, aproveitando aqui enquanto vocês palpitam, dizer que, como eu disse, como eu falei, essas doenças, hipertensão, diabetes, colesterol alto, estão diretamente relacionadas ao estilo de vida. Então é muito importante você ter um estilo de vida saudável, por isso que eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, que vão sim te ajudar muito a controlar, a reverter, quem sabe, a prevenir, tratar e reverter as principais doenças com mudanças nos hábitos de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos. Eu já vou te adiantar aqui que essa semente ajuda sim, claro, mas ela precisa estar associada a um estilo de vida saudável, porque não adianta você consumir a semente, mas continuar fumando, bebendo, comendo mal, sedentário, né, sem fazer atividade física, dormindo mal, se estressando por qualquer coisa. Então a semente ajuda? Sim, muito, mas ela precisa estar acompanhada de mudanças no estilo de vida. Por quê? O que causa essas doenças é justamente o seu estilo de vida. Então, se você continuar fazendo aquilo que causa a doença, você vai continuar doente, ok? Então, pessoal, a semente de hoje poderia ser a chia, poderia ser a semente de abóbora, poderia ser outras coisas, mas o objetivo aqui era falarmos da semente de linhaça, ok? Doutor, qual linhaça? A linhaça marrom? A linhaça dourada? Tanto faz. As duas linhaças são importantes, são boas, mas tem uma forma de melhorar a absorção da linhaça. E eu falei do livro aí, pessoal, para quem quiser adquirir, o link está na descrição e também nos comentários fixados. Então, vou te ensinar agora como consumir a linhaça da melhor forma para aproveitar os benefícios ao máximo. Porque não é apenas comprar uma e comer, tá? É preciso consumir um tipo específico para otimizar os efeitos. Então, antes disso, também quero falar de outros benefícios da linhaça. Elas são muito nutritivas, ricas em vitaminas e minerais, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, proteínas, aminoácidos, nutrientes que serão fundamentais para combater essas doenças também. Além disso, ajudam no bom funcionamento do intestino pelo alto teor de fibras e ajudam a prevenir o câncer, principalmente pela presença das lignanas, conhecidas por reduzirem o risco do câncer de mama,
próstata, pele e intestino. E aí, qual é a melhor linhaça? Pessoal, a linhaça mais adequada para o nosso consumo é a linhaça moída, porque a linhaça inteira ela pode não ser digerida. Quem aqui já colocou linhaça numa salada de frutas, no iogurte, e viu mais tarde ou no dia seguinte que ela saiu do mesmo jeito que entrou? Acontece, porque aquela casca, aquela carapaça da linhaça, ela é muito resistente e muitas vezes é tão resistente a ponto de impedir que ela seja digerida. E se ela não é digerida, ela não tem os seus nutrientes absorvidos. Por isso que a gente recomenda o consumo da linhaça moída. E aí você vai colocar numa salada, no iogurte, vai colocar nas suas frutas, vai utilizar para fazer um pão com a linhaça moída, uma bolacha com a linhaça moída, e a quantidade capaz de promover principalmente os efeitos relacionados à redução da pressão arterial é de 30 gramas por dia, o que é o equivalente a 3 colheres de sopa. Pessoal, a linhaça é a nossa estrela aqui de hoje, ok? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Deixa sua nota para esse vídeo aí de 0 a 10. Eu vou ver aqui todas as mensagens e eu vou pedir também, mais uma vez, para você considerar adquirir o meu livro Código da Longevidade, versão física agora, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e temos a versão digital apenas R$ 39,90. As duas versões contam com a minha garantia incondicional de satisfação. Alguém já fez isso? Já viu alguém fazer isso? Dizendo que devolve o dinheiro se você não gostar do livro? Eu faço isso porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que quando você lê o livro, colocar em prática e ver a sua vida melhorar, você vai me agradecer muito. Mas não se esqueça também de se agradecer por estar fazendo esse grande investimento naquilo que você tem de mais valioso. Aliás, não é um grande investimento, é um pequeno investimento com grandes resultados, porque você vai estar investindo no que você tem de mais valioso, que é a sua saúde, ok? Vamos ver quem está com a gente. O link do livro está na descrição do vídeo, está nos comentários fixados, está aqui embaixo no link fixado em nosso chat, tá bom? E eu vou pedir para você também curtir esse vídeo, né? Deixa a curtida nesse vídeo para fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde. Vou pedir para você se inscrever no canal, ok? E ativar o sino das notificações. Deixa eu ver aqui, vou te mostrar como é que faz para se inscrever no canal, tá? E compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem diabetes, ok? E aqui vou te mostrar como fazer a inscrição. Ó, nós estamos aqui, né? Na nossa live, estou aqui com o meu celular para te mostrar a se inscrever. Olha, calma aí que está no anúncio aqui, pessoal. Enquanto isso, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, deixem aí que já já eu vou responder. Bom, estamos aqui, né? Estamos aqui no celular, estamos aqui na live. Aqui está o chat que está todo mundo vendo. Você vai apertar esse xizinho aqui, tá? Aperta esse X aqui e apareceu a palavra inscrever-se. Clica nela. Pronto, já está inscrito. Agora você vai apertar no sininho, tá? Pronto. Apertou o sininho e escolheu todas. Já está inscrito e com as notificações ativadas, porque agora você vai estar sempre por dentro das melhores informações de saúde. Então, nós temos muitos espectadores, graças a Deus, temos muitos inscritos, quase 1.200.000 inscritos aí. Sim, isso é muito bom, excelente, muito grato. Porém, apenas 10% das nossas visualizações são de inscritos. Pois é. Então, por mais que a gente tenha aí 1.200.000 inscritos, nós temos 10 milhões de espectadores recorrentes que ainda não se inscreveram no canal e que estão perdendo uma grande oportunidade de terem mais saúde e mais qualidade de vida, ok? Vou aqui para o nosso chat para ver quem está com a gente aqui. Um grande abraço para o meu amigo Yalbert Duque, Francisco Carlos de Silva Cunha, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, para o querido João de Bangu. Felipe Alves falando aí pro pessoal
que compartilhar saúde é um ato de amor. Realmente, pessoal, compartilhe esse vídeo aqui. Utilize como uma forma de demonstrar o seu carinho e o seu apreço por uma pessoa querida. Abraço aí para a Sirlene de Gouveia, Minas Gerais, Dinalmir Burjac, de Filadélfia, Tocantins, para minha amiga Sueli Jorge, Francisca Araújo, Maria José, Ari Cócio, da Bolívia. Abraço também para Terezinha Macedo, Nazareno Azevedo, Gininha, Edinalva Santos, de Tocantinópolis, Cida Barbosa Barreto, Cecília Wanda, Kulens Sahatjan. Abraço para Maria das Graças, do Rio de Janeiro, Maria Melo, Amando Maranhão, João Carlos Albuquerque, Janete Meires, Gesso Líder, a Catilane de Aracaju. Abraço para Vera Lopes, Ildete Salles. Para quem mais? Maria, Tereza Pataro, Trinidade Sá, Edson Barbosa, Jaci Nunes, Artiva Goldel, Marta Zangirolami, Maria Cristina Sarmento. Bom dia, posso moer e guardar a linhaça? Pode sim, Maria. Inclusive, essa é a melhor forma, tá? Abraço para o Ricardo Bacaninha, que está dizendo aqui, eu coloco linhaça no café da manhã, no café e na banana amassada. Tá certo no café? Olha, se for a linhaça inteira no café, provavelmente o senhor vai beber e não vai digerir, né? Se for a linhaça moída, aí eu acho que não vai ter problema ao digerir, não. Abraço para o Frederico Malosti, dizendo aqui que a linhaça tem que moer na hora, senão oxida. Boa dica do Frederico. Abraço para o Paulo Rodrigues Gomes, Lanúzia Oliveira Santos. Quem mais que está com a gente aqui? Aí o Dete falando, quando tomo linhaça, vou no banheiro mais de 3 vezes. Tem algum problema? Bom, aí tem que ver, né? Realmente, as fibras podem acabar dando uma soltada. A Lanusa falando que coloca no mingau de aveia e no iogurte, muito bom. A Silene perguntando, doutor, qual é o total do valor normal do colesterol? Silene, isso vai variar, né? Qual é o colesterol? LDL, HDL, VLDL? Varia também de laboratório para laboratório, tá? Então, a senhora tem que ver lá no seu laboratório qual é o valor de referência aí que está sendo adotado, tá bom? Abraço para Railda Ribeiro Salomão, de Lauro de Freitas, Márcia Carbogin. Comprar linhaça em pó é a mesma coisa que em grão? Tem as mesmas propriedades? Bom, olha, a linhaça em pó não deixa de ser uma linhaça moída, né? E como eu falei, a linhaça moída ela é melhor absorvida do que a linhaça inteira, em grão. Abraço aí para o Nilson Coelho, Anita Cardoso Martins, Helenilde Siqueira, Elizabeth Camargo Soares. O Nilson perguntando, pode ser com água? Pode, Nilson. Acho que não vejo problema, não. Mas é mais interessante colocar por cima de algum ingrediente, de algum alimento. Abraço aí para Lênia Mirtes, Ângela Carvalho de Maringá, Maria da Conceição Aparecida do Rio de Janeiro. Quem é que está aqui pela primeira vez, pessoal? Quem é que caiu de paraquedas nessa live aqui hoje de segunda-feira, 9 da manhã, para a gente começar a semana bem, né? Com mais saúde, com mais energia, com mais disposição. Quem foi que caiu de paraquedas aqui hoje e que está me conhecendo, que está me vendo pela primeira vez? Quero saber de vocês aí. Interage comigo. Quem chegou agora e quem é das antigas? Estou vendo aí que a Ângela Carvalho chegou hoje, que a Manuela Marisa chegou hoje, a Cássia Taíde chegou hoje. Que legal. Bom saber que tem muita gente nova aqui. Abraço aí para Joana Mendes, de São Paulo, para o José Carlos Singulani, de Santa Cecília do Pavão, Francisca Araújo, Ricardo Bacaninha, já mandei abraço, Edinalva Santos, pode-se triturar uma certa quantidade e guardar em potes de vidro? Edinalva, olha, eu acho que é uma boa ideia sim, tá bom? Abraço aí para Manuela Manguinho, já mandei, a Ângela perguntando se a casca irrita o estômago. Não é nem questão disso, Ângela. É porque a casca impede que ela seja absorvida, que ela seja digerida, no caso. Abraço aí para o Márcio Lira, de Maceió, o Francisco Carlos dizendo que é das antigas. Francisco é das antigas mesmo. Graça da Silva, de São Miguel Paulista. Márcio Lira, que chegou hoje aqui. Edna Pontes. Abraço para Rejane Maranhão. Pessoal, é isso, hein? Live boa hoje.
para falarmos da linhaça, que vai te ajudar muito a controlar naturalmente essas doenças que eu citei: pressão alta, diabetes, colesterol alto. Agora, ela precisa estar associada de um estilo de vida saudável. Como eu falei antes, não adianta comer linhaça todo dia. Ah, doutor, estou comendo 30 gramas de linhaça moída todos os dias e eu não estou vendo nenhuma melhora. Claro, você continua se alimentando mal, continua sem fazer atividade física, continua dormindo mal, continua se estressando por qualquer coisa, continua bebendo, continua fumando. Então, coitada da linhaça. Você está fazendo tudo errado e está querendo que a linhaça conserte toda a besteira que você está fazendo. Isso não vai acontecer. Então você precisa, repetindo, parar de fazer aquilo que te causa a doença e passar a fazer aquilo que trata, previne e reverte a sua doença, que é mudança no estilo de vida. Ponto final. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, você precisa mudar o seu estilo de vida. Ah, doutor, o médico só me passou remédio, não falou nada. Tá errado. Antes de te passar o remédio, ele tinha que te passar a mudança no estilo de vida. Por quê? A chance de você consertar esse problema sem remédio é enorme. Agora, você precisa fazer a coisa certa. Você precisa ter os hábitos corretos, que são justamente os hábitos do meu livro, ok? Mais uma vez, o link está na descrição, está nos comentários fixados e também está aí na mensagem fixada no chat. Um abraço aí para Vila C. Matias Franco, Paulina Cruz, dizendo que a linhaça ajuda a manter a cor natural do cabelo. Eu tinha cabelos brancos, tomei vários meses de linhaça e eles voltaram a ser pretos. Que legal. Abraço aí para Maria Dutra, dizendo que eu quero o livro, já tentei comprar, mas não consegui. Sou de Campinas. Se eu comprar, eu vou te mandar o dinheiro. Se mandar o Pix, eu quero muito. Maria Dutra, nesse link aí, vou até mandar aqui para vocês de novo o link, tá? Mandando para vocês agora o link no chat. Aí tem a versão física e a versão digital, tá? O primeiro link é o da versão digital e o segundo da versão física. Vocês clicam nesse link e preenchem os dados, tá? É uma plataforma segura. E aí vocês podem escolher a forma de pagamento: boleto, Pix, cartão à vista, cartão parcelado, enfim, como você quiser, tá? O link está aí, é só preencher tudo direitinho, o nome, telefone, CPF, e-mail, endereço, que aí o livro chega certinho, ou na caixa de e-mail de vocês, se for o livro digital, ou aí na casa de vocês, se for o livro físico. Um abraço aí para o Adalton Silva do Nascimento, Sueli Rosa Peresque de Santo André, Paresque de Santo André, Maria da Penha Soares, que é mineira, mas mora em Franco da Rocha, São Paulo. Abraço para Marisa Nunes de Oliveira Gondim, João Carlos Albuquerque, perguntando se pode consumir linhaça e chia. Olha, eu considero linhaça e chia alimentos muito saudáveis ser consumidos da forma correta, tá bom? Luísa Oliveira, bom dia, doutor. Uma curiosidade, qual é a sua especialidade? Luísa, a minha especialidade é a medicina do estilo de vida, que é a área da medicina que tem como objetivo prevenir, tratar e reverter doenças a partir dos hábitos. Esses hábitos são divididos originalmente em 6 pilares: alimentação saudável, atividade física, gerenciamento do estresse, sono de qualidade, relacionamentos saudáveis e a redução do consumo de substâncias tóxicas como o álcool, o tabaco e outras drogas. Inclusive, esses pilares que eu falei aqui para vocês, como vocês podem ver, cada pilar é um capítulo do livro. E aí, eu, por conta própria, adicionei mais 2 capítulos, como o capítulo 7, de prevenção de doenças infecciosas, e o capítulo 8, da autoestima. Então, são 8 pilares do estilo de vida saudável, ok? Que, quando muito bem implementados, são capazes de prevenir, tratar e reverter doenças, ok? Quando eu terminei a faculdade de medicina, lá no final de 2019, aqui na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem não conhece, é uma das principais, se não a principal faculdade de medicina do Brasil, ok? Com certeza é a mais concorrida do Brasil. E eu vi que se eu seguisse o caminho usual da medicina, eu estaria contribuindo para algo que eu não concordo. Então, essa medicina tradicional com a qual estamos acostumados hoje é uma medicina que eu discordo de muitos pontos.
E aí eu não queria continuar a minha formação em algo que não combinava comigo, em algo em que eu não acreditava, em que eu não concordava. E aí eu segui o caminho alternativo, digamos assim, alternativo, nem deveria ser alternativo, porque nada é mais tradicional do que o estilo de vida. Lá, 2000 anos atrás, na Grécia Antiga, o Hipócrates falava que o exercício era remédio, que a alimentação saudável era remédio. Então, isso é mais tradicional do que hoje, em que a gente tem um sintoma e dá uma pílula, tem uma mudança, uma alteração laboratorial e dá um comprimido. Né? Essa medicina com a qual a gente está acostumado hoje em dia, em 2025, ela é uma medicina que eu não concordo com muitas medidas, e aí eu acabei querendo sair um pouco desse meio e ir mais para a medicina do estilo de vida. Abraço aí para a Maria Lúcia de Medeiros. Thelma, falando aqui, muita dor nas pernas, a aliança pode ajudar? Thelma, olha, se a gente pensar que a dor na perna provavelmente é um problema de circulação e nós imaginarmos que a linhaça vai ajudar a controlar os principais fatores de risco para a má circulação, então nós podemos sim dizer que ela pode ajudar indiretamente no controle da dor nas pernas, tá bom? Abraço aí para Lucinda Pinhão. Doutor, bom dia. Meu pequeno almoço, no caso o café da manhã lá de Portugal, são cereais de aveia com bebida de amêndoa. Acha que é bom para quem é diabética? Obrigado. Lucinda, não acho que é bom para quem é diabética esse café da manhã, não. Tá bom? Por quê? Cereal de aveia. Índice glicêmico desse cereal de aveia, ó, lá no alto. Sua glicemia, o açúcar no seu sangue vai subir muito com esse cereal de aveia. Ainda mais se for a primeira refeição do dia. Qual é o melhor café da manhã para o diabético? Que não estiver com hipoglicemia, né? Que não estiver com açúcar baixo no sangue. Tem que ter proteína, pessoal. O diabético, o não diabético, o hipertenso, o não hipertenso, tem que ter proteína no café da manhã, ok? Então, ovo. Ovo é o melhor café da manhã para o diabético, tá bom? Vai dar saciedade, vai dar mais proteína para a dieta, que é difícil bater a meta de proteína da dieta, vai nutrir muito, ok? E não vai gerar um impacto tão grande na glicemia. Abraço aí para Maria Lúcia de Suzano, a Luísa Oliveira falando, estou me organizando financeiramente para fazer uma consulta com você, doutor João. Que bom, Luísa, que bom. Fico feliz, né, que a senhora queira fazer a consulta comigo, mas realmente, obviamente, não são todas as pessoas que têm condição de pagar uma consulta. Por quê? A minha consulta, muitas vezes eu fico... As consultas, como é que são, né? Nos médicos com os quais estamos acostumados. Você chega lá, ele olha para tua cara, vê lá, escreve alguma coisa, 10, 15 minutos, acabou. Já muda o paciente. Eu gosto de entender tudo do paciente, eu faço a alimentação, eu vejo tudo que o paciente come, eu vejo todo o estilo de vida do paciente, vejo tudo aquilo que pode melhorar, tudo que está sendo feito certo, tudo que está sendo feito errado, o que pode mudar. E aí, muitas vezes, a consulta dura mais de 2 horas. E, além disso, ainda tem o retorno no mês seguinte. Então, esse valor precisa ser um valor, aliás, não tem como esse valor ser um valor de R$50, porque senão eu vou estar trocando 3 horas, 4 horas, que eu poderia estar fazendo outra coisa, que eu poderia estar atendendo outro paciente para ganhar R$50, R$100, e aí não vai valer a pena. Aí era melhor eu ficar na rua ali cortando o cabelo, né? Cortava cabelo, raspava cabelo, era melhor do que ser médico. Então, um trabalho de qualidade, um trabalho feito por um profissional qualificado, por um profissional que, querendo ou não, se arrisca, porque eu me arrisco indo contra toda a corrente, indo contra muitas instituições, então tudo isso tem um valor. Abraço aí para Marli Campos, de Itapetininga, Leila Diniz, Cláudia Cristina Guimarães, Maria Ana Conceição Barros. Por favor, me ensina um chá que seja bom para aliviar as dores da artrose, porque eu não aguento mais, estou tendo que viver direto deitada. Maria Conceição, medicamento que é bom para artrose é cannabis medicinal. Pode ser uma boa aí para a senhora, tá? Tem o link aí também na descrição
para poder fazer uma consulta de cannabis medicinal. Abraço para Marla Alves, Sandra Helena Batista, de Rio das Ostras, Marisa Nunes Gondim. Doutor João, onde fica o seu consultório aqui no Rio de Janeiro? Obrigada. Marisa, geralmente eu prefiro fazer a consulta online, tá? Porque aí a gente atende o pessoal do Brasil inteiro. Quando eu faço consultas presenciais, o consultório é aqui na Barra da Tijuca, ok? Ao lado do Rio Design da Barra. Abraço para o Wellington Lima, de Quixadá, Maria Inês Fonseca, João Carlos Albuquerque perguntando qual o valor da consulta. João Carlos, tem o link aí na descrição, tá? O link também está nos comentários fixados. Clica no link, fala lá com a Cislândia, que é a nossa colaboradora aqui, e ela vai te explicar tudo como a consulta funciona, ok? Fala lá com ela, que ela vai te explicar tudo direitinho. Pessoal, meia hora de live, acho que já tá bom. Ó, ótima segunda-feira para vocês. Amanhã eu tô ao vivo de novo, ok? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, leia o meu livro Código da Longevidade, tá? E continua comigo. E assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre folhas que vão te ajudar a combater o diabetes. Até daqui a pouco.